E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do quadro Podcast para Jovens. Hoje falaremos um pouco sobre a psicologia, o que tem a ver com os jovens e etc. O meu nome é Paulo, prazer se você se você for novo aqui no canal. E é isso aí. Olá, gente, eu sou a Ana Júlia e bem-vindo ao nosso quadro. Hoje estamos com um convidado muito especial, psicólogo, pastor, faz academia, gosta de ler muito. Se apresente, Vanderlei. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanderlei Martins, né? Eu tenho um consultório em Caratinga. É, Eu atuo lá como psicanalista, né? No consultório. Hoje eu estou indo para minha, acho que quinta graduação, né? Estou fazendo agora mais duas graduações, que é uma de nutrição e biomedicina. Mas estou atendendo em Caratinga como psicanalista e é algo que muitas pessoas me perguntam, né? O porquê da psicanálise, né? Quando eu procurei estudar psicanálise, foi mais por causa das minhas emoções, né? Me lembro que na época, eu lembro que meu pai tinha falecido, né? Meu pai já faleceu tem 20 anos, 24 anos já. E eu me recordo que no dia que ele estava lá no caixão, eu não consegui esboçar nenhuma emoção. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Nossa, o Vanderlei é muito forte. Vanderlei é forte, Vanderlei consegue ajudar todo mundo. Mas por dentro eu estava destruído, sabe? Com muita dor. Mas a minha sensação eu não posso demonstrar que eu estou sofrendo, eu não posso demonstrar. E eu fiquei preocupado com essa situação. E desde então eu procurei entender como que funcionava a mente humana, né? E eu imaginava assim, são aquelas crenças limitantes que a gente tem, o seguinte: se o homem chorar, ele é fraco; se eu chorar, eu vou demonstrar que eu não sou uma pessoa tão interessante. Tanto é que eu demorei para viver o luto do meu pai, né? Eu fui viver o luto dele, já tinha mais de 5, 6 anos que ele tinha falecido. Aí foi um dia que eu chorei o dia todo, eu consegui vivenciar todas aquelas emoções, né? E a gente percebe nos dias atuais que muita gente tenta reprimir as emoções, né? Você segura as suas emoções porque você acha que é um sinônimo de fraqueza. Mas, na verdade, quando a gente expressa as emoções, é como se você estivesse ali falando que você é forte, né? Eu sempre falo que quem é forte pede ajuda, né? E quanto mais forte é a armadura, eu sempre falo que mais fraco é o ser que habita dentro dela. Então, às vezes, a gente cria uma armadura como se a gente fosse forte, inabalável, né? E fica sofrendo, né? Como se a gente criasse um casulo ali e fosse sofrendo. Então, a psicanálise ela me ensinou o seguinte, que as emoções elas foram feitas para serem vividas, para serem vivenciadas, né? A vida é feita dessa forma. É. Antes disso, o senhor já sabia que você queria fazer ou não? A verdade é que trabalhar com mente humana é algo muito importante, né? Mas até então eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia o que ia ser na minha vida até então, mas sempre gostei muito de trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, então eu já tive minha carteira assinada, comecei a trabalhar muito novo, e eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Tinha dia que às vezes eu estava dormindo na sala de aula à noite, cansaço, né? Mas eu entendia que ali era um lugar onde eu estava iniciando a minha trajetória, mas não sabia ainda o que, que eu ia estudar, o que, que eu ia fazer, qual o caminho que eu ia percorrer. Certo é que eu tinha desejo de buscar algo a mais na vida, né? Eu tinha desejo de, até hoje, né? As pessoas falam assim: Vanderlei, quando que você vai parar de estudar? Eu vou parar de estudar quando eu morrer. Entendeu? Porque o estudo é algo bom, é algo interessante, né? Como eu falei no início aqui, quando eu comecei a estudar biomedicina, eu estava pensando o seguinte: eu preciso entender como que funciona também a parte do corpo do ser humano, né? E existem vários fatores que às vezes a gente, dentro da psicanálise, a gente não consegue ter acesso, que na biomedicina, na nutrição, a gente vai conseguir, entendeu? Às vezes chega paciente lá, por exemplo, com algum certo tipo de transtorno, que você vai perceber que ele está com alguma carência de vitamina, precisando de algum tipo de suplementação, coisas que lá atrás
no início da minha caminhada, eu não imaginava que eu iria estudar hoje. Só que eu entendi na minha vida o seguinte, né? Falando para vocês e para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu dou aula em uma faculdade de pós-graduação e eu estava falando com os alunos assim. Um dia eu marquei uma prova e eu não apliquei a prova para os alunos. E aí eu fiquei ouvindo várias reclamações dentro da sala de aula. Porque nós estudamos a semana inteira e hoje o senhor não deu a aula para a gente, não deu a prova para a gente. Mas era um teste que eu estava fazendo para eles. Eu falei assim, sabe por que hoje a humanidade está vivendo como está? Porque a gente estuda para fazer prova. A gente não estuda para ter sabedoria. A gente tem que estudar para ter conhecimento. Não é estudar para fazer prova. Entendeu? E as pessoas hoje é o seguinte, eu preciso estudar para fazer prova. Não, eu estudo para me ter conhecimento. Entendeu? Então, ou seja, é o dia todo. Né? Imagina só, eu não sei que dia que a prova vai cair, então eu vou ter que ficar o tempo todo ali. Não, será que é semana que vem? Então eu tenho que estudar para me ter o conhecimento ali, entendeu? De alguma forma, porque no dia que a prova chegar, eu já estou pronto. Entendeu? Eu não preciso ficar preocupado com essas questões. Né? Então, assim, é muito interessante quando a gente determina certo tipo de faculdade que você vai iniciar. Você vai ter que entender que você vai estudar a vida toda, a vida inteira, né? Estudar, saber mais coisas sobre aquele assunto, para você conseguir avançar, né, naquilo que você propôs seguir na vida, né? O senhor sempre gostou de estudar? Sempre gostei. Só que teve um período, eu tive um período de rebeldia também, sabe? Tive um período que eu parei de estudar, tive um período que o estudo para mim não fazia muita diferença. Isso lá na minha adolescência. E aí, depois de muito tempo, né? Eu tenho certeza que ela vai assistir depois, a minha esposa, né? Depois que eu casei, que eu aprendi a gostar mais de estudo. E a minha esposa me incentivou mais, entendeu? Ela me incentivou mais. E foi algo assim que até hoje eu falo para ela, que se eu estou aonde eu estou hoje, foi por incentivo dela, entendeu? Que muita coisa que, às vezes, muitas pessoas não falam, né? Quando você vai se desenvolvendo na sua vida, você pode ter certeza que você está rodeado de alguém que está te motivando, que está mostrando para você que é interessante ser feito na vida, entendeu? Entendi. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou durante a formação nessa área? Então, o maior desafio é... Porque a psicanálise, eu sempre falo o seguinte, né? Hoje a gente tem graduação em psicanálise, né? Tem vários desses fatores, mas o maior desafio foi enfrentar os meus próprios medos, né? Porque quando você fala da questão da mente humana, você vai começar a entender que dentro de você precisa ter algo que você precisa encarar, né? E eu sempre falava com o meu professor na época que dentro da minha mente era como se tivesse várias gavetas e tinha algumas que eu não queria abrir. Tinha algumas que eu tinha medo de abrir, porque eu sabia o que eu ia encontrar lá dentro dessas gavetas, né? E no decorrer do período, desse tempo, né, do estudo, eu tive que abrir essas gavetas, que é de enfrentar os meus traumas, né, os meus medos, as minhas inseguranças. Então, o maior desafio que eu tive foi esse, de enfrentar, eu costumo dizer assim, os meus monstros internos, né? Eu tive que enfrentar todos eles para mim conseguir avançar e continuar caminhando. Como está escrito ali na garrafa do senhor, né? Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, acorda. Justamente. Então, é muito interessante esse fato de olhar para dentro da gente mesmo. E quando você compreende, né, a sua própria escuridão, você consegue entender também o outro, né? Por isso que hoje a sociedade vive muitos julgamentos, né? Porque, assim, às vezes a gente não sabe nem o que está se passando dentro da gente. Então, assim, se a gente conseguir entender e procurar olhar para dentro, né, e ver tudo aquilo que precisa ser acessado, a gente consegue ter muita conquista na vida. Eu gostei da frase ali. O que o senhor fala, tipo, pros jovens, que tem uns que não querem estudar de jeito nenhum, né? Mas aqueles que já formou o terceiro ano e não sabem nem para onde ir, para que formação ir. É boa pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, que quem não sabe o que procura, quando encontra, não reconhece. Então, ou seja, eu preciso saber o que eu procuro. E a primeira coisa a entender a respeito dessa pergunta sua é o seguinte.
Hoje nós vivemos em um mundo, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquele processo de efeito manada, né? O que é o efeito manada, né? As pessoas elas têm uma tendência a observar o que o outro está fazendo e repetir. Mas eu preciso saber o seguinte, o que eu quero, o que eu gosto, né? Então eu percebo lá no consultório muitas vezes que as pessoas elas querem entrar em uma profissão porque o outro está sendo bem sucedido, eu quero fazer também. O outro está fazendo isso, eu quero fazer também. Mas eu preciso entender o seguinte, em qual área que eu me identifico mais? Entendeu? Então, a partir do momento que você vai observar aquela área que você se identifica, é que você vai começar a estudar. Que talvez vai ter uma área que seu amigo se identifica com ela e você não se identifica. Entendeu? Então, hoje existem testes vocacionais que você vai marcar uma consulta, o profissional vai te atender, ele vai ter algumas perguntas, e lá tem várias profissões, e dentro dessas profissões você vai conseguir identificar qual que se adequa mais a você, entendeu? Por isso que hoje tem muitas pessoas que não estão conseguindo ter sucesso em suas carreiras. Por quê? Porque elas escolheram as suas profissões embasadas na escolha de outras pessoas. Então, existem hoje já esses testes vocacionais que a pessoa pode ir lá, fazer o teste para entender qual que é a profissão que vai se adequar mais, entendeu? Então, é muito importante esse fator, porque eu sempre falo o seguinte, que a sua profissão é como se fosse o casamento. Você escolhe uma pessoa que você ama para casar com ela, entendeu? E a vida toda. E aí você vai investir, você vai fazer pós-graduação, você vai, entendeu? Dessa forma. E quando você escolhe algo embasado na escolha do outro, como que você vai investir naquele processo? E é algo que é para a vida toda. É claro que eu posso fazer outras graduações, caso eu não consiga me adaptar com aquela. Sim, mas olha só, eu fiz uma graduação sem saber o que eu queria e agora eu vou ter que deixar ela de lado e iniciar uma outra trajetória. Então é interessante, antes de começar, fazer esse teste vocacional, procurar saber qual é a profissão que você se adapta melhor com ela, entendeu? Porque com a pesquisa fica até mais fácil, né? Tipo, por exemplo, se eu não gosto de uma área, mas estou querendo fazer ela por causa da opinião dos outros, fica até mais difícil de estudar, né? Justamente. Tudo na vida tem as instruções, né? Tem as coordenadas que a gente tem que fazer. Então é interessante a gente observar qual é a instrução que eu preciso buscar para me escolher a minha carreira profissional. Um certo tempo atrás, estava conversando com uma pessoa e ela queria muito fazer medicina e o tempo todo fazendo cursinho, não conseguia tirar nota boa. E aí eu falei para ela assim, mas embasado em que você escolheu essa profissão? Vanderlei, porque um dia eu estava no consultório médico, eu era criancinha, e o médico virou para mim e falou para mim assim, se você não estudar medicina, você não vai ser ninguém na vida. Nossa. E aí na cabeça dela, ela assim, eu tenho que ser médica, entendeu? Ou seja, imagina só se todo mundo fosse médico. Não existiria nem pacientes, né, entendeu? Então, ou seja, a gente tem que pensar assim, que de alguma forma não é embasado no que o outro fala. Aí quando ela foi fazer um teste vocacional, ela percebeu que a questão dela era outra, engenharia ambiental. Aí você, olha só, a medicina está cá, a engenharia ambiental está cá do outro lado, entendeu? E aí já conseguiu passar, já está em outro, né, em outro nível já de faculdade, estudando. Então, assim, é interessante a gente procurar se conhecer e saber o que a gente deseja para a vida, né? Verdade. Existe alguma situação marcante que o senhor viveu como psicanalista e que te transformou? Sim, foi interessante um fator muito marcante que foi de uma pessoa que eu atendi quase assim, já tinha 1 ano de profissão, 2 anos de profissão mais ou menos, que eu atendi um paciente, a gente não fala nome por questões éticas, mas ele, na época, ele tinha dificuldade em ouvir. E aí ele já tinha ido no otorrino, já tinha ido em vários profissionais, e era uma pessoa muito ansiosa, um pouco fechada, né? Tinha um pouco de ansiedade social também. E eu percebi que, durante o processo terapêutico, que aquela dificuldade dele de ouvir era mais psicológica do que era algo físico.
entendeu? Era mais psicológico. E aí, eu lembro que um certo dia eu pedi ele para fazer um desenho, né, num atendimento que a gente estava fazendo, e eu percebi que no desenho ali, ele colocou, tipo como se fosse um cachorro latindo, né, para uma criança, e a criança tampando o ouvido, né? Aí eu falei, só fiz uma pergunta para ele, falei assim, por que você decidiu não querer mais escutar o que as pessoas estão falando para você? E aí, quando eu falei isso, quando eu perguntei isso para ele começou a chorar. Por quê? Na infância, ele era muito agredido em palavras, né? Que o pai falava para ele assim, você é uma pessoa que não vai dar nada na vida, você não consegue fazer nada direito. E aí, sempre quando alguém ia conversar com ele ficava perguntando várias vezes, o que você falou? Eu não entendi muito bem o que você falou. A verdade, ele sempre ouviu. Só que, como um processo de mecanismo de defesa, era como se ele não quisesse ouvir com medo de ter mais agressão, entendeu? Então, ele sempre criou uma forma de, às vezes, dificultar o som que o emissor transmitia para ele. Ou seja, tem o emissor da palavra e tem o receptador, né? Ou seja, quando ele recebia, ele não conseguia, de alguma forma, como mecanismo de defesa, compreender o que estava sendo dito. E aí, às vezes, ele sempre perguntava, o que você disse? Repete, por favor. Repete, por favor. E aí a pessoa tinha que ficar repetindo para ele até a pessoa começar a ficar nervosa e às vezes falar assim, você não escuta direito, então eu também não quero conversar com você. Entendeu? Então ele cresceu a infância dele com essa dificuldade, mas era mais uma dificuldade emocional pelo fato dos traumas, das palavras que ele ouvia sempre durante a infância dele. Então, assim, chegou cá na fase adulta que ele foi compreender que aquela dificuldade de ouvir, auditiva, era emocional, não tinha nada no corpo físico dele, era mais questão da mente mesmo, né? E hoje ele conversa normalmente com todo mundo, consegue ouvir nitidamente o que as pessoas estão falando, tem dificuldade de ficar perguntando várias vezes o que a pessoa disse, porque ele conseguiu tratar esse bloqueio que ele tinha, entendeu? É complicado, porque nosso cérebro é como se fosse uma máquina, né? Se ele ouve uma coisa e guarda aquilo, ele vai guardar para a vida toda. É como se fosse uma informação de computador, né? O que mais te encanta na psicanálise? O que mais me encanta na psicanálise é todo esse contexto que nós falamos aqui desde o início, que é do ser humano se conectar consigo mesmo, né? Quando eu me conecto comigo mesmo, eu consigo me conectar com os demais. O que as pessoas hoje buscam, né, se conectar com os outros, mas não tem como eu me conectar com o outro sem antes me conectar comigo mesmo. E a psicanálise, ela nos faz isso, né? Nos conectar com a nossa realidade, nos conectar com a nossa existência. Quando isso acontece, você começa a entender que a vida é muito boa para ser vivida. Eu me recordo, né, que de uma frase que meu pai disse para mim há muitos anos, eu era criança. Eu lembro que na escola a gente brincava muito e um dia eu falei com meu pai assim, eu estava brincando com um coleguinha da escola e ele falou algo lá que eu não gostei muito não. E aí eu pensei que ele ia me defender e falar assim, não, você tem que ir lá agora e resolver com ele. Ele falou assim, se você ficou ofendido é porque você acha que você é dessa forma. Olha só, quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, olha só que loucura. Ou seja, se eu me sinto diminuído por alguém é porque antes eu me diminuí primeiro. Então, a psicanálise, ela nos ensina a observar esses fatores também. No decorrer de toda essa minha caminhada, eu comecei a observar isso, que quando você fica incomodado com aquilo que está sendo dito fora, é porque dentro de você já existe aquele fator. Então, ou seja, se não tem inimigos internos, não vai existir inimigos externos. Por isso que é bom se autoconhecer, né? Justamente. A psicanálise ainda é um tabu em muitos lugares, né? Como o senhor enxerga isso hoje em dia? Então, as pessoas elas têm muito preconceito quando se fala de tratamento da mente, né? Sim. A pessoa tem uma dor de dente, por exemplo,
ela vai no odonto, né? Ah, ela tem, exemplo, um problema na perna, ela vai lá no ortopedista, cardiologista quando tem problema no coração, mas a pessoa quando ela tem uma dificuldade na mente, ela já tem um receio em procurar um psicanalista, em procurar um psiquiatra, um terapeuta que vai trabalhar com as emoções, sendo que, na verdade, a nossa mente, ela liga em todas as partes do nosso corpo. Então, exemplo, existem pessoas que têm ansiedade, existem pessoas que têm, por exemplo, diabetes emocional, existem pessoas que têm labirintite emocional e nem sabe desses fatores. São várias outras questões que, se você buscasse esse fator, trabalhar o processo psíquico, muitas doenças que as pessoas têm no corpo hoje, elas iriam ter uma queda muito grande, entendeu? Por causa desse aumento do adoecimento do corpo que as pessoas estão tendo, obesidade, vários outros fatores, pelo fato de reprimir as emoções, né? E dentro da psicanálise, a gente percebe que tem muita gente que tem dificuldade ainda, né? Acha assim, terapia é coisa de louco. Terapia é coisa de gente que tem problema na cabeça. Não, terapia é coisa de gente inteligente, que quer organizar os pensamentos, quer descobrir quem ele é, entendeu? É interessante. Como que você quer ter uma jornada na vida se você não sabe onde você está? Veja bem, quando você vai viajar, você pega o GPS, qual que é a primeira coisa que o GPS te pergunta? Qual é a sua localização? Você tem que colocar nele a sua localização para ele traçar uma rota para você chegar no seu destino. Entendeu? Porque se você não coloca a sua localização, fica difícil dele traçar uma rota. Entende? E aí, tem muitas pessoas querendo traçar uma rota para a vida delas, sem saber quem elas são, qual que é a real realidade delas no momento. E aí elas se perdem no meio do caminho, né? Eu sempre falo que algumas pessoas, elas nascem original, né? A pessoa nasce original e morre cópia, justamente por causa disso, por causa do preconceito de buscar um tratamento terapêutico, de procurar um processo de autoconhecimento, entendeu? Caraca. Aqui, como o senhor explica a importância da psicanálise para um jovem, de maneira simples assim? Hoje, a psicanálise para um jovem, ela iria traçar para ele várias oportunidades de crescer, mostrar para ele que quando ele chegou ao mundo, ele foi entregue a uma família que já existia há muitos e muitos anos, com seus traumas, e essa repetição que talvez ele está iniciando na vida, são coisas que já vêm da família, né? A psicanálise fala muito sobre o inconsciente coletivo, por exemplo, que são fatores, né, que tem dentro do processo da nossa família, né? E aí, dentro da psicanálise, o jovem ele vai começar a entender que muitos comportamentos que ele está tendo hoje no presente são situações do passado dele, né? Que está dentro do processo hereditário ali, da família, entendeu? Se ele começa a entender desde a base dele lá da infância, né? E o contexto em como ele foi criado, ele vai conseguir ter um desenvolvimento melhor. E a gente nem fala de esquecer passado, né? Freud falava muito sobre isso, né? Ele falava assim que o passado que ainda dói não é passado, ele é presente. Então, ou seja, se algo me bloqueia hoje, que aconteceu há anos atrás, então não é passado, ele é presente, que está me impedindo de avançar. E por muitas vezes, essa oportunidade de você fazer análise, né, de você chegar no consultório e fazer um atendimento psicanalítico, ela vai dar para o jovem essa oportunidade de se autoconhecer, de entender também suas raízes, de compreender também até mesmo os fatores dos pais, os fatores também do contexto onde ele vive. O senhor acha que os jovens estão mais abertos a buscar ajuda psicológica do que as pessoas mais de idade, assim? Sim, hoje em dia a gente percebe que essa geração mais nova hoje, elas têm muita abertura, tá, para tratamentos psicológicos, né? Tanto é que no consultório eu atendo muito jovem, atendo crianças, né? A gente percebe muito esses fatores aí de muitos adolescentes procurando
ter essa autodescoberta de quem são, né? A gente está com uma geração aí que tem, assim, se preocupado, sim, com isso, né? Eu posso falar da realidade que eu vivo lá no consultório, de muitos adolescentes que têm procurado, né? Até mesmo esse fator de entender melhor as emoções. Então, assim, a geração atual, né, a galera mais jovem está, assim, muito aberta para isso. Igual tem muitos adultos que sofreram alguma coisa no passado e não busca, né? Uhum. Aí fica com aquele sentimento reprimido e desconta nas pessoas também. Justamente. Desconta em comida e alguma coisa. Isso aí que a gente chama de deslocamento de emoção, né? Geralmente, quando tem uma frase que é muito interessante, que ela diz assim, que se você não se curar daquilo que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Então, ou seja, se eu carrego uma dor emocional comigo e não trato essa dor emocional, de alguma forma, eu vou transmitir isso para as pessoas que me cercam, entendeu? Um certo dia eu conversava com um pai que ele dizia para mim assim, Vanderlei, eu sofri muito na minha infância, meu pai pisava no meu pescoço, batia muito em mim, e eu decidi não fazer isso com os meus filhos. E hoje, os meus filhos são ansiosos, os meus filhos não sofreram nada daquilo que eu sofri. Por isso que eu falo, essa geração é uma geração fraca, porque eu sofri tanto e hoje eu faço tudo para ele. Aí eu falei, justamente isso, é porque você faz tudo para eles que eles estão sofrendo dessa forma. Porque lá ele sofreu por falta, né? Hoje os filhos dele estão sofrendo por excesso. Ou seja, ele fez tanta coisa, colocou os filhos numa bolha tão grande que eles têm dificuldade até de respirar, entendeu? E aí geralmente vai dar crise de ansiedade, geralmente vai se sentir inseguros, entendeu? Porque ele estava tanto querendo fugir dos traumas que o pai dele colocou na vida dele, que hoje ele estava colocando outros traumas. Ou seja, criou uns filhos dependentes, sem independência emocional. Eu não posso fazer nada disso se meu pai não estiver perto, eu não posso fazer nada disso se meu pai não estiver me orientando. Olha só como que é a situação. Eu sempre falo que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? O mesmo remédio que cura, ele mata também. Então vai depender muito de dose. O sal, ele é feito sempre para temperar as coisas, né? Se você colocar muito, não fica legal. A luz, se ela for muito forte, você não consegue olhar para ela. Não é assim? Uhum. Então é tudo questão de equilíbrio, né? Aí chega lá no médico e liga pra mãe. Ô mãe, o que eu tô sentindo mesmo? Tá entendendo? Porque é uma dependência, né? Uma dependência que os próprios pais acabam criando nos filhos, né? Por esse fato de traumas que eles já carregam. E aí, hoje eu não repito mais o que o meu pai fez comigo no passado. Será que não? Porque existem várias formas de repetição traumática, né? Pois é. Antigamente eu comia muita minha unha, até o talo, até sangrar, que eu era muito ansioso. Era toda desnivelada a unha dele. Era toda torta, assim. Aí esse ano eu falei assim, não, vou parar com isso. Aí eu parei, eu passo uma base com gosto de cera de ouvido, pra quando eu colocar na boca, eu sentir nojo, né? E é isso, eu tô melhorando, eu acho, minha ansiedade. Tô começando a controlar, mas ainda tenho muito que melhorar. Então, a fé interfere ou colabora com o atendimento que o senhor faz? Então, a fé, ela colabora. Isso vai depender de como que a gente separa isso no dia a dia, né? Existem pessoas que são cristãs, né? Que elas têm um preconceito com a psicanálise pelo fato de falar assim, o meu psicólogo é Deus, o meu psicólogo é não sei o quê, é meu pastor, eu não preciso disso. E a gente tem que ser inteligente e entender o seguinte, quando a Bíblia foi escrita, que se você olhar lá atrás, você vai perceber que foram várias pessoas que fizeram parte, né? Se você olhar lá, você vai ver que tinha Lucas, que era médico, tinha pescador, tinha vários tipos de pessoas. Olha só, o que Deus quis dizer para nós, aquele fator lá, dessa junção de pessoas, entendeu? Olha só, Lucas estava lá como médico. Por que ele foi chamado? Entende? E aí, as pessoas hoje entendem o seguinte, que tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são emocionais,
né? O ser humano é corpo, alma e espírito. Então, assim, se eu entendo que eu preciso, sim, tratar o meu lado espiritual, eu preciso tratar, né, essa parte minha psíquica também, ou seja, eu vou buscar um acompanhamento psicológico, vou buscar um acompanhamento pastoral, entendeu? Então, todo esse contexto de médico, de terapeuta que estão aí, foi Deus que deixou pra gente, para facilitar a vida do ser humano. E aí, se eu entendo dentro da minha fé, de tudo aquilo que eu trabalho como fé, eu vou entender que todo esse fator que foi deixado para nós é para a gente usufruir deles, né? Então, assim, só que tem pessoas que têm dificuldade disso. É aquela pessoa, por exemplo, que faz assim, eu tenho fé que o fulano vai ser curado disso. Beleza, ele vai ser curado? Com certeza, a fé vai fazer com que ele seja curado daquilo. Mas veja bem, se a pessoa tem ali um médico que foi preparado por Deus para a vida dele, para cuidar dele, entende? Por que ele não usufruir desses fatores aí? Então tem gente que culpa muito a Deus. Deus não curou fulano. Será que não curou? Ele foi negligente. Porque, ou seja, é um milagre você ter uma pessoa que sabe mexer na sua saúde mental, no seu corpo, para fazer você receber um processo ali na sua vida. Entende? Que se a gente for trabalhar a nossa fé, a gente vai entender que, por exemplo, tem uma pessoa que está infartando ali na rua. Você acha que se aparecer um médico ali na hora ali, não é um milagre de Deus para a vida daquela pessoa? Para socorrer ela naquele momento ali? Entendeu? Então é isso. A gente tem que entender o que significa milagre para a gente, né? Porque tem muita gente que acha assim que Deus vai aparecer aqui, materializado, para resolver a situação. Não, Deus usa pessoas. Deus usa o faxineiro, Deus usa o médico, Deus usa o policial, Deus usa qualquer pessoa para estar abençoando pessoas. Entende? É isso que a gente entender. Então, quando a gente trabalha a nossa fé, a gente vai entender que Deus usa essas pessoas para abençoar a gente, para levar a gente a outro patamar. Então, a gente tem que ter a mente aberta para a gente entender isso, que fé é a gente compreender todo esse fator. Entendeu? Tipo assim, eu creio que se algum dia eu vou voltar a andar, não vai ser por mão médica e nem de pastor esses trem. Eu acho que Deus vai falar comigo e eu vou andar. Sim, sim. Mas outras coisas, igual eu tive escoliose. Deus permitiu eu ter escoliose. Então eu tive que buscar melhora. Aí eu fui e fiz a cirurgia. Deus mandou os médicos, mandou mesmo, porque a cirurgia era muito cara. Aí os doutores doaram a parte deles. Então já melhorou, entendeu? Não é interessante? Deus age demais na minha vida. Aí teve a viagem pra Tailândia, que eles falaram pra mim, você não vai voltar a andar. Isso aqui é pra te ajudar, mas você não vai voltar a andar com isso. Aí muitos me perguntam na rua, e como é que foi a viagem lá pra Tailândia? Você voltou a andar? Não sei o quê. Mas desde o começo eles falaram que não era pra andar. Mas melhorou demais a minha saúde. Eu não fico gripada igual eu ficava antes, porque todo mês eu ficava no hospital, né? Aí, tipo assim, Deus coloca cada pessoa na nossa vida para nos ajudar. De alguma forma, essas pessoas elas foram enviadas por Deus para te abençoar, né? Assim como foi aquele bom samaritano lá, que tinha um homem machucado lá e que ele passou, né? Alguns passaram e não ajudou, e teve um bom samaritano que foi lá e ajudou e conseguiu curar as feridas daquela pessoa ali, né? Então, assim, é muito interessante a gente entender isso, que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E pode sim, com certeza, um dia você acordar e Deus falar para você assim, faça isso. E você faz e a situação ser resolvida. Eu falo para você que isso é muito questão de fé, né? Eu estava conversando com um pastor um dia, dizer que foi no hospital orar para uma pessoa. Aí a pessoa estava toda entubada lá e dizer que era o dia mais ruim da vida dele. Ele foi porque ele estava escalado para ir visitar no hospital, aí ele foi. Aí ele conta que ele chegou lá e começou a ler, né, a palavra pro rapaz que estava deitado lá. E aí diz ele que o rapaz falou assim, olhou para ele e falou assim,
Uai, se isso que você está falando aí é verdade, eu não quero ficar aqui nessa cama mais não. E foi arrancando tudo e levantou de lá. Aí diz ele que o rapaz levanta e ele cai também. Que ele falou assim, gente, como é que pode um cara desse? Que as enfermeiras também não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque realmente o rapaz não podia levantar. Ele não estava conseguindo levantar. Só que a fé dele foi tanta que na hora que ele começou a ouvir a pregação que o pastor estava falando, dizer que estava falando até de forma mecânica, mas o rapaz recebeu aquilo como verdade e saiu. Entendeu? Então, ou seja, a fé, ela pode sim, de alguma forma, nos ajudar em vários quesitos da nossa vida, né? E às vezes a gente acha que Deus não está nos usando, que a gente está só agindo mecanicamente, mas aí é o dia que parece que Deus mais nos usa. Existe algo que o senhor evita misturar entre a psicanálise e a fé? Então, é interessante porque geralmente lá no consultório eu não falo de religião dentro do consultório, né? Até mesmo por questões da ética. Porque existem fatores que a pessoa, por exemplo... Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui atender um paciente uma vez que ele é cristão, né? Um jovem, e o pai falou que ele tinha algumas possessões demoníacas. Beleza. Entenda o que eu vou dizer aqui agora, que tem muita gente nos ouvindo aí. E aí, esse jovem tem uma manifestação, tá? A gente sabe que tem manifestação? Tem. A gente sabe disso, que existe um mundo espiritual. Uhum. E aí, quando eu fui atender esse rapaz, no quarto atendimento, eu percebi que ele tinha um transtorno e que precisava ser tratado. E aí a gente fez um encaminhamento, psiquiatra, e aí o psiquiatra diagnosticou esse jovem com esquizofrenia. Aí você imagina só, ele ouvia vozes, aí hoje ele faz tratamento psicológico e faz tratamento psiquiátrico. Diminuiu os problemas que ele tinha. Aí você me fala, era uma possessão demoníaca? Não. Entende que a gente tem que separar esses fatores? Era uma questão que ele tinha, que ele precisava tratar. Entendeu? E aí, se a gente for levar tudo pro lado espiritual também, a gente deixa de ajudar as pessoas de alguma forma. Entendeu? Por exemplo, a pessoa que está com transtorno de ansiedade generalizada, ela vai cair, ela desmaia, ela tem sensação de formigamento, ela tem várias coisas. Pode ser uma pressão espiritual? Pode ser, mas é um fator que dentro do consultório você vai analisar isso de forma diferente. Esse paciente está tendo um transtorno de ansiedade. Entendeu? Generalizado, e aí ele vai tratar aquela questão. Então a gente tem que ter muito cuidado dentro desse fator de a religião e a psicanálise. Eu gosto de separar muito esse fator aí para a gente também não sair espiritualizando tudo, não sair demonizando tudo, a gente entender que tem fatores sim psicológicos e existem os fatores espirituais. Eu entendo que eu tenho uma vantagem melhor nesse atendimento. Por quê? Porque eu tenho Deus comigo. Então, quando chega algo lá, eu consigo ter discernimento do que está acontecendo. Claro que eu não vou falar com a pessoa, mas a gente consegue ter um discernimento, entendeu? Dentro desses fatores. Contrapartida, por exemplo, eu já tive pacientes, né, de certas religiões que já foi, que a gente vê que não. Isso aqui a gente percebe que é algo mais espiritual do que algo... psicológico, entendeu? Aí a pessoa vai lá, entende, vai fazer um acompanhamento com o pastor lá na igreja dele, ou enfim, aonde ele procurou, e vai entender que aquela questão vai ser resolvida. Então a gente tem que aprender a ter discernimento desses fatores, né? Quais são as questões que estão acontecendo naquele momento ali? Aqui, o senhor acha que quando a fé entra em conflito, o senhor acha, no caso, que a fé entra em conflito com questões de psicológicas? Psicanálise. Uai, às vezes entra, porque, igual eu estou dizendo para você, as questões psicológicas, elas são psicológicas. As espirituais são espirituais. Mas, por exemplo, se você olhar dentro da Bíblia, inclusive eu vou dar uma dica de um livro para o pessoal ler depois, que fala assim, Jesus, o maior psicólogo que existiu. É um livro muito bacana, fala muita coisa interessante. Se vocês observarem, quando Jesus foi ir para a cruz do Calvário, antes dele chegar lá, ele fala algumas palavras assim. Ele fala assim, essa dor que eu estou sentindo está a ponto de me matar. Mas ele não tinha apanhado ainda. Por que aquela dor estava para matar ele? E aí conta-se que ele estava, por exemplo, ele começou a sangrar, a suar sangue.
Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você começa a suar, né? Então o estágio da pressão emocional dele foi tão grande naquele momento ali que ele começou a suar sangue. Você imagina só a opressão que ele estava vivenciando ali. Ali a gente sabe que tinha opressão maligna, mas também tinha opressão também psicológica, porque ele era um ser humano. Tanto é que ele ficou com medo no final. Ele falou assim, pai, se possível fosse, eu passa de mim isso, mas que a sua vontade seja feita. Por quê? Eu, homem aqui, estou entendendo que está doendo, está difícil. Entende? Que a gente tem que começar a observar isso aí. Então, por muitas vezes, pode entrar em conflito, sim, por causa desse fator. Então, a gente tem que aprender a ler, estudar todos esses fatores, né, de questões psicológicas, questões emocionais, até mesmo para a gente aprender a diferenciar todo esse fator para que a gente consiga até mesmo compreender o que está acontecendo com a gente naquele determinado momento. Igual muitos falam assim, mas por que Jesus teve que sofrer isso? Gente, não é porque você vai virar cristão assim que as lutas vão acabar, não. Eu acho que, tipo assim, vai ter mais, mas você vai saber como lidar, né, com Deus ao seu lado. No caso, as batalhas que você enfrenta, se você for vitorioso, vai fazer você ficar mais forte, entendeu? Aí vai vir lutas mais fortes pra você ficar mais Pra forte. ficar mais forte, cada vez vai ficar mais difícil pra você ficar mais forte, você ir se moldando, ficando cada vez mais brabo. A sua experiência como pastor te ajuda a compreender melhor as pessoas na terapia? Ajuda. Ajuda porque dentro desse contexto, né, pastoral, por exemplo, quando eu tive uma formação de teologia, e quando você vai estudar teologia, você estuda também a psicologia pastoral, né? Que é onde você consegue entender melhor a mente do ser humano também nessa área, né? Dentro da teologia, a gente tem essa psicologia pastoral e também essa busca que a gente tem do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda também a compreender essas questões. Então, isso facilita muito o trabalho da gente. Por isso que eu falei que eu sou felizado em ser servo de Deus, porque em muitas situações a gente consegue. Vou dar um exemplo para você. Um dia desse, eu estava numa célula e chegou um rapaz transtornado na porta da célula, xingando todo mundo, insultando todo mundo. Eu levantei e fui em direção a ele. Quando eu fui em direção a ele, ele virou para mim e falou para mim assim, então quer dizer que você vem me bater, né? Então quer dizer que você é cristão que bate nas pessoas? Eu falei assim, de jeito nenhum. Eu não vim te bater, não. Eu vim aqui te dar um abraço. Sabe aquele dia que seu pai estava saindo de casa e que você pediu ele um abraço, que ele te empurrou e você caiu e bateu a cabeça no chão? Então, é aquele abraço que eu quero te dar agora. Porque Deus me mostrou ir lá dentro da casa dele. E aí ele começou a chorar, veio e me abraçou. Entende? Se eu não tivesse uma conexão espiritual ali com Deus, eu não tinha visto isso. E aí ele ficou conversando comigo quase 1 hora. Ele falou assim, mas como que você viu isso? Você nem estava lá. Eu falei assim, mas Deus estava lá. Ele viu você lá. Ele sabe as dores que você passa. Ele sabe os medos que você vivencia. Entendeu? Então, são essas questões que me ajudam muito nesse processo, porque às vezes a pessoa chega ali, eu consigo ver, a gente consegue ver muita coisa, Deus consegue mostrar pra gente muita coisa nesses fatores, então facilita muito. Claro que eu não vou misturar isso com o atendimento do paciente, mas se eu consigo enxergar algo que ele não está vendo, eu consigo ajudar ele de forma mais tranquila. Muitas vezes a pessoa nem quer falar também, né? Se sentindo inseguro. Entende? Às vezes se fecha muito, tem medo de expressar as dores, tem insegurança. O senhor já se sentiu julgado por ser das duas áreas? Tanto psicanalista quanto pastor? Já porque as pessoas ficam assim, mas porque você é um psicanalista e você é um pastor, você não acha que isso está errado, não? Você não acha que está errado, não. Porque, por exemplo, Lucas era médico e ele era um servo de Deus. Entendeu? O que a gente tem que compreender esses fatores? É só a gente não misturar os outros fatores, né? As pessoas têm que entender que o cristão, ele pode estudar qualquer coisa que ele quiser. Ele pode estudar qualquer coisa, medicina,
né? Igual eu estou estudando agora biomedicina, nutrição e outras coisas mais, a gente pode buscar várias outras áreas de conhecimento. Entende? Então, isso é importante para nós. Porque as pessoas têm, assim, a mente muito fechada em relação... Por exemplo, lá na nossa igreja tem um psiquiatra que é pastor. Aí você imagina que coisa abençoada. Você ser tratado por um psiquiatra que ele é pastor. O cara senta na sua frente, ele vai entender sua vida, sua questão psíquica, sua questão espiritual. Fantástico demais, velho. Entendeu? Por exemplo, tem um médico lá na minha igreja que ele atende a minha esposa. Entendeu? Olha só. É um médico obstetra. Aí, a minha esposa com gravidez de risco, tá lá. Eu cheguei lá e falei assim, não, doutor, é porque ela vai... se ela chegar até o 7º mês, já tá bom. Ele falou assim, não, com a fé que nós temos em Deus, nós vamos chegar até o 9º. Olha só. Você entende o que é isso? O que é uma pessoa... que está ali falando isso para você ter mais fé e segurança? Que às vezes você é da mesma religião que a pessoa, aí você não está tão bem espiritualmente, a outra vai te ajudar. Vai te ajudar naquele processo ali, entendeu? O senhor acredita que o amor ao próximo é um elo entre as duas missões? Sim. E o amor ao próximo vai ser o amor que eu tenho a mim mesmo. Por exemplo, quando eu falo de amor próprio, teve um dia que uma pessoa me chamou lá no direct do Instagram e falou assim, o senhor fala muito em amor próprio, então se o senhor é cristão, o senhor tinha que falar de amor ao próximo. Mas eu falei para ele assim, meu amigo, como que você vai amar o próximo se você não se ama? Que amor você tem para dar para alguém se você não se ama? Nenhum. Então, eu só posso dar para você o que eu tenho dentro de mim. Se eu não me amo, como que eu vou te amar? Não tem como. É por isso que a palavra diz, né? Que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Peraí, se eu não me amo, que negócio é esse de eu amar o próximo? Então eu não amo o próximo. Entende? Que uma pessoa que não se ama, ela não sabe amar. Porque se ela não dá amor para ela mesma, como que ela vai se amar? Entende que é interessante observar isso aí? Um dia eu conversava com um jovem que usuário de drogas. Aí ele falou assim, não, porque você tem que me amar. Eu falei com ele assim, como assim? Eu vou te amar? Eu te amo, mas você se ama? Eu me amo. Eu falei assim, não, se você se amasse, você ia parar de usar essa droga. Eu falei assim, a partir do momento que você se amar, você vai lutar, buscar forças para lutar contra isso aí. A partir do momento que eu falei isso com ele, ele parou de usar. Ele falou assim, hoje eu tenho vontade, mas eu não faço. Porque hoje eu entendi um conceito de amor, né? Ou seja, eu amo, tá? Se eu amo a minha família, por que eu estou me autodestruindo? Então eu tenho que me amar. Se eu me amar, eu estou amando qualquer pessoa. Porque quem se ama não faz mal para o outro. Fala a verdade. Quando você vê alguém criticando o outro demais, e aqui eu tô falando até mesmo para aqueles que é fofoqueiro, que critica a vida dos outros, que faz um monte de coisa, são pessoas que não se amam. Que se você se ama, você não tem tempo para odiar ninguém, você não tem tempo para maltratar ninguém, você não tem tempo. Né? Você vai ajudar, porque você é só felicidade, mais nada. Vanderlei, mas e a tristeza? Quando ela vem, você vai enfrentar ela com resiliência, entendeu? Então, quem se ama não sai por aí caçando problema com todo mundo. Quando eu vejo uma pessoa caçando problema com todo mundo, eu falo assim, essa pessoa não se ama. Porque se ela se amasse e entendesse quem ela é, ela não ia... Porque quem está bem consigo mesmo não vai ficar caçando problema com ninguém. Entendeu? Vai amar as outras pessoas. Então, é interessante, sim. Esse elo vai trazer esse processo a partir do momento que eu começar a me amar e aí, de alguma forma, eu vou amar o próximo. Existe um limite entre o aconselhamento pastoral e o atendimento clínico? Existe porque esse processo do limite, as pessoas elas têm que também saber até mesmo o que elas querem, né? Por exemplo, dentro do atendimento clínico e até mesmo do atendimento pastoral, você vai perceber que a pessoa, para ela mudar, ela tem que querer. A mudança ela começa de dentro para fora, entendeu? A gente só vai auxiliar a pessoa a se encontrar no meio desse caminho, entendeu? Por exemplo, dentro desse processo de limite, né? Se você observar quando Jesus foi curar um jovem cego, o que ele disse para ele? O que você quer que eu faça para você? Ele teve que falar.
Mas as pessoas falaram assim, mas ele é óbvio que queria ver, ele era cego, mas não, ele podia querer outra coisa, ele podia pedir carro, podia pedir qualquer trem, ué, qualquer coisa. Mas não, ele falou assim, eu quero ver. Geralmente, quando alguém chega lá no consultório, eu pergunto, o que você quer? Qual que é a sua... a pessoa, porque eu não posso ditar para a pessoa o que ela vai fazer. É ela que vai dizer o que ela quer, entendeu? Então, esse limite, mundo espiritual também, tem que ter um limite. Outro detalhe, discernimento que a gente tem que observar essa diferença dentro desse limite. Que tem pessoas que têm ganho secundário, que às vezes a dor, o sofrimento, traz uma vantagem para ela, que talvez ela não quer abrir mão daquele sofrimento, ela quer continuar vivendo, porque aquele sofrimento traz algum tipo de ganho secundário para a pessoa também, entendeu? Então é interessante ter essa divisão, até mesmo para a gente conseguir discernir tudo isso, né? Entendi. Como é... Deixa eu te fazer uma pergunta. A área do senhor estuda, como posso explicar, o mundo espiritual? Não. Na verdade, a psicanálise ela vai falar assim, sobre algumas questões, né? Uhum. Lá atrás ela vai falar um pouco sobre isso. Porém, o que acontece? Quando você... Porque ela estuda de forma indireta, né? Uhum. Porque quando você fala da psique do ser humano, a gente vai estar falando da alma, entendeu? E aí se você vai lá em Salomão, Salomão fala assim como o homem pensa em sua alma, ele é, entendeu? E dentro do processo psicanalítico, psicológico, o que a gente trata com o ser humano? Esse conhecimento dele com ele mesmo. Então, assim, indiretamente, sim, né? Porque se você fica bem emocionalmente, espiritualmente também você vai, de alguma forma, melhorar. O senhor, como posso dizer, consegue diferenciar por causa do seu conhecimento como pastor, se uma pessoa está com problema espiritual, ou porque o senhor já sabe alguma coisa ali da área e sabe que aquilo não é da sua área? Sim. Por exemplo, existem fatores que vai chegar lá no consultório que eu vou entender que é um fator psiquiátrico, que o indivíduo vai precisar de ir, ser encaminhado para um psiquiatra, para ele tomar uma medicação, para depois ele resolver essas questões emocionais dele, né? E existem fatores também que você vai observar, né, que eu consigo observar como um pastor, que não é questão psicológica, que é mais uma questão espiritual mesmo, que a pessoa... Por exemplo, teve um dia que chegou um rapaz, porque Freud fala assim, tem uma frase, Freud fala assim que o sonho é a estrada real para o psiquismo do ser humano. E Freud fala assim que o sonho é a realização de um desejo. Aí chegou um jovem lá, cristão, que virou para mim e falou comigo assim, Vanderlei, eu sonhei que eu estava matando meu melhor amigo. E você falou que Freud disse que o sonho é a realização de um desejo, mas eu não quero matar meu amigo. Aí eu falei, por que você não quer matar ele? Aí ele falou assim, porque eu gosto muito dele. Aí eu falei para ele assim, o que você está fazendo? Está gostando? Você precisa matar e não quer matar. Aí ele começou a chorar, porque ele estava vivendo uma coisa errada e não queria abrir mão. Aí o inconsciente dele fez emergir o amigo dele, tipo assim, que ele gostava muito desde a infância. Olha para vocês verem como que o sonho é interessante. Rapaz, você está indo para um caminho errado, isso é perigoso. Você tem que abrir mão disso. Você precisa matar essa situação. Mas não era matar o amigo. Ele tinha que matar aquele comportamento que ele gostava muito, que ele precisava renunciar a ele, mas não queria fazer. Porque ele já estava tão acostumado a ter aquele comportamento errado, que para ele estava sendo difícil abrir mão daquela questão. Então ali era meio que assim um campo espiritual que ele estava vivendo em pecado, mas também tinha um fator psíquico também, entendeu? Entende que existem esses dois mundos aí? Sim. Qual é o maior ensinamento que a fé te trouxe para a sua atuação profissional? A fé, o maior ensinamento que ela trouxe para mim é que se a gente acredita em Deus, né, a gente pode alcançar todas as coisas. Porque a fé é a ligação da vontade de Deus e a minha.
as pessoas entendem diferente, né? A fé é a minha vontade e a vontade de Deus. Não, a fé é a vontade de Deus e a minha. É por isso que quando Jesus foi fazer a oração do Pai Nosso, ele falou assim, ó, Pai Nosso que estás no céu. Entendeu? Aí quando ele fala lá assim, ó, seja feita a sua vontade, ó, assim na terra como no céu. Então olha só que interessante. A vontade de Deus, quando a gente fala em fé, a gente tem que pensar assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então, se eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida em relação à fé, todas as coisas serão realizáveis. E eu não estou falando uma utopia aqui. Agora, se é a minha vontade, não vai se realizar, porque eu tenho fé para realizar aquilo que eu quero, mas será que está em ligação com a questão de Deus? É por isso que Jesus fala lá no livro de João. Ele fala assim, ó, se as minhas palavras estiverem em vocês, olha só, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiseres e vos será feito. Olha só, ele não coloca exceção. Por quê? Se a gente estiver em Deus e as palavras estiverem na gente só vai pedir algo de acordo com a vontade dele. Se eu peço algo de acordo com a vontade de Deus, tem possibilidade de dar errado? Não. Entendeu? Mas tem que estar no caminho dele, né? Tem que estar no caminho dele. É justamente isso. Como o senhor trataria os seus pacientes se o senhor não tivesse uma religião? O senhor acharia que tudo era aquela, como posso explicar? Ciência, mais ou menos? Tipo assim? Eu penso que se eu não tivesse conhecimento da palavra de Deus, talvez eu ia achar que tudo era questões psicológicas, né? Aham. Talvez eu não ia ter discernimento do que era espiritual e do que era emocional. Não tinha condição, né, de compreender. Então, por isso que eu falo que eu sou muito feliz por ter esse conhecimento que Deus me deu para mim conseguir discernir isso, né? Porque eu imagino que talvez eu seria até um péssimo profissional, porque não estou dizendo que quem não tem conhecimento da palavra de Deus são péssimos profissionais, mas eu estou dizendo de mim, entendeu? Talvez eu ia julgar as coisas de outra forma, entendeu? O senhor acha que todo pastor deveria entender um pouco sobre Psicanálise? Isso. Eu penso que erro sim. mesmo esse nome Eu sempre. penso que sim. Tanto é que quando você vai ver na teologia, as faculdades sérias mesmo aí, você vai ver que tem a psicologia pastoral, né? Aham. Hoje tem até cursos aí, né, de psicoteologia, né, que vai estudar muito esse fator, né? A teologia hoje, que é a graduação em teologia, as grades, né, lá você vai ver que tem a psicologia pastoral, né? Inclusive tem pós-graduação, quando o pastor faz a teologia, né? Ele vai ter pós-graduação nessa área de aconselhamento pastoral, entendeu? E ali tem questões, né, psicológicas que ele vai tratar, entendeu? Tem toda essa questão aí. Eu acho que é bem interessante. Já fica a dica aí pra quem é pastor, pastora. Entendeu? Estudar nunca faz mal. Porque a maioria dos adultos cobra nós, adolescentes, e não faz, né? Não dá exemplo. Agora, falando da sua rotina, como é um dia comum na vida do senhor? Meu dia é interessante, tá? Corrido. Meu dia é interessante. Eu acordo, gente, todo dia, já tem mais de 20 anos. Eu acordo 4h40 da manhã. Então, meu dia é bem cedo, né? Aí tinha uma academia que eu ia nela aí, ela 6 horas. Agora em Caratinga tem uma que é 5. Então, pra mim foi uma maravilha, porque eu vou pra academia, 10:50 eu tô na porta da academia, 6h15 mais ou menos, eu tô finalizando. Aí eu vou para casa, faço café da manhã para minha filha, levo ela para a escola, aí vou pro consultório. Aí dentro desse processo do consultório ali, quando é de 8 horas da manhã até meio-dia eu vou para casa. Aí eu vou almoçar com ela, porque eu gosto de ter tempo de qualidade com ela. Eu fico até 2 horas da tarde com ela em casa. 2 horas eu volto pro consultório, aí eu fico até 7 horas da noite. Entendeu? Atendendo pessoas aí, isso é todo dia. E só que os meus pacientes já sabem que a minha família é minha prioridade. Então, por exemplo, se o meu telefone tocar e for da escola da minha filha e for a minha esposa, porque eles sabem assim, se for grave, vocês vão ligar para mim. Você pode ter certeza que eu devolvo o dinheiro do paciente, eu vou parar ali e vou para casa. Porque a minha família é a prioridade para mim. Então, todo mundo, quando vai fazer tratamento comigo lá, já sabe disso. Por exemplo, meu telefone tocou, minha filha está precisando de mim. Eu vou socorrer ela.
Eu não vou falar com ela para esperar que eu vou terminar ali, não. Eu vou ir resolver, depois eu converso com a pessoa. Se a pessoa não quiser fazer tratamento comigo também, eu vou entender. Mas geralmente quem vai fazer tratamento comigo já sabe que eu trabalho dessa forma, entendeu? Então, assim, o meu dia é isso. E dentro desse processo, tem 24 anos que eu trabalho com dependência química. Então, assim, hoje eu tenho parcerias com várias comunidades terapêuticas, com clínicas em várias partes do Brasil, né, que eu tenho parceria com elas, né? E dentro dessa parceria eu faço internação também voluntária, involuntária, quando a pessoa não quer internar, a gente tem todo um processo que a gente faz. Então, durante o dia a dia, eu tenho todo esse processo aí também para fazer. E ainda tem o tempo que eu tiro para me estudar, né? Também, que é para fazer essas graduações, fazer pós-graduação, entendeu? Como que ser pai de uma adolescente? Então, ser pai de adolescente é algo fantástico. Sabe por quê? Porque é uma mudança muito interessante, né, que acontece com a vida do adolescente, né? E eu aprendo muita coisa. Por exemplo, a minha filha, ela vai fazer 15 anos, eu aprendo muita coisa com ela. Como pai, eu aprendo muita coisa, né? Até mesmo da questão do comportamento, as mudanças que ela tem no dia a dia. Então, a gente consegue ver, né, observar. E o mais interessante é a amizade, né? Por exemplo, a minha filha, isso que eu estou falando para vocês, que ela vai assistir isso aqui, ela vai entender, né, o que eu estou dizendo. A minha filha é minha amiga. Então, ou seja, já está convidada para vir pra cá. Ela é minha amiga. Então, ou seja, ela conta coisa para mim que ela fala assim, papai, isso aqui eu não tinha coragem de contar para ninguém. Então, ou seja, eu contando pro senhor porque eu não vou julgar ela. Eu vou entender ela. Eu vou fazer perguntas para ela. Né? E tudo isso, gente, eu vim aprender isso dentro da igreja e dentro também de acompanhamento psicológico, né? De como tratar ela, de como entender ela. Exemplo, eu vim de uma cultura de que pai não erra. Mas a verdade é que pai erra sim. Então, um exemplo, já teve dia de eu chegar perto da minha filha e pedir perdão para ela, desculpa para ela. Não é questão de humilhar, não, é de como ser humano mesmo. Falar, seu filho, você me perdoa porque o jeito que eu fiz aí não tá errado, ué. Você tem que me respeitar porque eu sou seu pai, mas eu não podia ter feito isso aqui. Mas lá atrás eu nunca tive isso. Eu vim aprender isso com as vivências da vida, né? É por isso que tem um respeito mútuo, né? Ela me respeita e eu respeito ela também. Então, ser pai, né, de adolescente é muito bom. Né? A gente fala que é difícil, eu acho que é bom. É bom e é gostoso, até mesmo para entender essa junção toda aí. Qual o horário mais precioso assim do seu dia? O horário mais precioso do meu dia é o momento que eu estou fazendo meu devocional, que é meu contato com Deus, né? E o momento que eu estou com a minha família, que é um dos melhores momentos, é esse, né? Eu saio do trabalho já querendo ir para casa. Como o senhor equilibra o tempo para trabalho, igreja, família e ainda academia? Então, existe um estudo que se chama... Esse estudo se chama Tríade do Tempo, onde você vai estudar circunstância, importância e urgência. Entendeu? Então a gente tem que entender o que é circunstância, que é uma coisa que você pode deixar para lá, o que é importância, o que é urgência. Tem gente que gasta muito tempo na circunstância. E aí tem muita coisa que vira urgência na vida da pessoa. O que é circunstância? Algo banal, que eu não preciso olhar agora. E às vezes eu deixo a importância e fico na circunstância e vai ter um momento que ela vai virar o quê? Urgência, já não tem mais tempo para fazer. Entendeu? Então, é muito isso aí. Então, separar esse tempo, né, que é a gestão do tempo, hoje já tem estudos, né, para isso. Lá no consultório mesmo tem muitos livros falando sobre isso, que é a gestão do tempo, que é a gente aprender a gerenciar o nosso tempo. A disciplina que o senhor tem hoje em dia sempre existiu ou foi sendo construída? Foi sendo construída. Foi sendo construída, né? Foi aprendendo com os erros também, entendeu? No dia a dia. Caralho. Qual é o seu segredo para manter o equilíbrio físico, emocional e espiritual? Então, determinação, persistência, entendeu? Equilíbrio emocional, tudo isso. A gente tem que ter determinação. Não desistir no primeiro dia de decepção, de tristeza. Né? Igual, por exemplo, olha só como que é as coisas. Quando eu estava vindo para cá, que eu fui entrar no meu carro, o pneu dele estava furado. Nossa, pai. Entendeu? Aqui, ó, meu amor. Esses bovinhos que tá sujo de graxa ainda aqui, tá vendo? Até
meio preto na mão. Tava lá. Aí eu falei assim, eu podia ligar para eles, cancelar. Eu falei, não, vou lá, vou trocar o pneu. Enquanto eu tava trocando o pneu, eu tava pensando na vida, pensando nas coisas. Vanderlei, você não tá romantizando sofrimento, não? Não, é equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio entre, entendeu? Entre os acontecimentos e aquilo que você vai realizar no dia a dia, entendeu? Isso é você ter resiliência, isso é você ter inteligência emocional. Aí talvez alguém pode falar assim, nossa, mas seu carro furou o pneu, é coisa espiritual. Gente, carro fura pneu mesmo, ué. Entendeu? Podia furar lá, podia furar no BR, em qualquer lugar. Você entende que a gente tem que ter um equilíbrio para entender essas coisas no dia a dia da vida da gente, senão a gente sai por aí enlouquecendo, né, e pensando um monte de coisa. Então é interessante a gente ter esse equilíbrio emocional para esses fatores aí. Meu avô, tipo assim, ele é lento pra algumas coisas. Aí, tipo assim, ele não se apressa. Aí teve uma vez que tava quem? No carro? Que Eu, sua mãe, Ramon e mais um. aí tinha o coisa, eu acho que tava fechado, né? E o motor tava ruim, não sei. Aí, ele depois de uma hora que chegou na lentidão dele lá e... Não, é só fazer isso aqui, vai pegar a chave lá e tal. É difícil separar os problemas do trabalho e da igreja quando está com a família? Então, antigamente eu levava muito trabalho para casa, entendeu? Antigamente eu levava muito trabalho para casa. Hoje em dia, não mais. Né? Eu tenho até uma história que eu conto de um carpinteiro que ele foi trabalhar na casa de um fazendeiro. Chegando lá, a máquina dele estragou. Quando ele foi embora, o carro dele quebrou. E aí o fazendeiro foi e deu uma carona para ele. O fazendeiro falou assim, tadinho desse homem, vou dar uma carona para ele. O dia dele foi péssimo. E ele foi conversando com o fazendeiro. Aí quando ele chegou na casa desse rapaz, desse carpinteiro, o carpinteiro falou para ele assim, vamos entrar na minha casa, vamos tomar um café com a minha família? Só que antes desse carpinteiro entrar em casa, tinha uma árvore assim na frente da casa dele, que ele foi lá e bateu a mão 3 vezes na árvore assim. Entrou pra dentro e a esposa dele veio e ele, ô meu amor, te amo muito, te amo meu filhinho e tal. E o carpinteiro sem entender nada, e o fazendeiro sem entender nada. Aí foi lá, tomou café. Aí quando ele foi embora, o fazendeiro falou com ele assim, rapaz, eu me recuso a sair daqui se você não me falar o que você fez naquela árvore lá. Você chegou lá, entrou pra dentro, antes de entrar pra dentro, mexeu naquela árvore, não vi você colocando nada lá. Ele falou para ele assim, ó, aquela ali é a árvore dos meus problemas. Todo dia que eu chego aqui em casa, cheio de problema, eu chego ali, coloco eles todo lá na árvore, porque a minha família não precisa vivenciar os problemas que eu estou vivendo lá fora. E aí, no outro dia, quando eu venho cá para procurar eles naquela árvore, eu nem encontro eles mais. Olha só que interessante. Então, o bacana é, se eu estou dentro da minha casa, eu vou viver o momento que eu tenho com a minha família. Depois que eu sair, no outro dia, eu vou tentar resolver os problemas. E qual que é a sua árvore, pastor? Oi? E qual que é a sua árvore? Então, lá, sempre quando eu chego lá no meu portão, lá fora, na garagem, né, perto do meu carro, eu entendo assim, ó, aqui vai ficar tudo aqui. Na hora que eu for sair amanhã, eu vou pegar e vou levar para fora. E às vezes, realmente, é o que esse carpinteiro disse. Tem dia que eu chego lá e não tem nada mais. Porque é só preocupação do momento, entendeu? Mas se você ficar remoendo ele vira dias, meses e anos. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou como pai? O maior desafio que eu enfrentei como pai foi procurar entender, né, qual que era a diferença entre ser filho e ser pai. Porque eu fui aprender a ser filho da minha mãe e do meu pai quando eu fui pai, quando eu fui ter filho. Entendeu? Que eu olhava para minha filha e pensava assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? E aí eu comecei a entender muitas vezes os medos do meu pai, os medos da minha mãe. Então o maior desafio foi esse, né? Não saber o que fazer. E não saber o que fazer é bom. Então o maior desafio meu foi não saber o que fazer, porque quando você acha que sabe o que fazer, você se perde no meio das suas emoções. E aí eu fui aprender
fazendo, na trajetória mesmo, né? De conhecer mais as emoções da minha filha, de entender mais as necessidades dela. Então, o maior desafio foi esse. Medo, insegurança, entendeu? De saber como que seria a minha vida depois, né? E eu gostei tanto que agora tá vindo mais um aí, né? Ó. 7 meses já É de bom que a gravidez. psicanálise te ajuda nisso também. né? Ajuda demais. Já parabéns aí pelo menino ou menina, tá? É menino ou menina? Menino, Menino? Emanuel, Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Emanuel. Que conselho o senhor daria para pais que têm filhos com crise emocionais? E por que o senhor acha que os filhos costumam ter essas crises? Geralmente os filhos têm essas crises por causa de, muitas vezes, julgamento, que os pais vão conversar com os filhos, julga demais. A gente tem que ter cuidado com isso. Sociedade julga, os pais julgam, escola, às vezes, muitas vezes, gente despreparada julga. E aí, o pai e a mãe tem que ser acolhedor, né? Ele tem que acolher os filhos de alguma forma. Porque quando você acolhe, você consegue entender as emoções, né? Então é acolher sem julgar, entendeu? Então o aconselhamento hoje é ter mais tempo de qualidade com os filhos, né? Porque os pais correm muito para o dia a dia e não tem mais tempo para sentar, para almoçar junto, para conversar, para entender as emoções deles, entendeu? Entendi. O que os pais nunca deviam fazer com os filhos, na sua visão? Eu penso que o que os pais nunca deviam fazer é dizer palavras pejorativas, por exemplo. Tipo, você nunca vai dar nada na vida, tudo que você faz é errado, entendeu? Enfim, repito que essas questões do julgamento mesmo. Às vezes falar mal dos filhos na frente de outras pessoas, que eu vejo muitos pais falando isso. Esse aí, não organiza nem o quarto direito. Esse aí, não sabe nem lavar um copo. Será que isso é uma vantagem o pai fazer isso com o filho? Não seria melhor esse pai chegar e falar assim: ô filho, o que eu posso fazer para você aprender a lavar, para aprender a organizar o seu quarto, ao invés de expor, né? E a gente percebe que tem muitos pais que expõem os filhos, né, ao ridículo. Às vezes está no meio de roda de amigos, faz bullying com os filhos, né, faz um monte de coisa. A gente acha que isso vem só de fora, mas costuma vir de dentro de casa, né? Os próprios pais expor os filhos, né, à sociedade, e aí eles se tornam vulneráveis, porque aonde eles iam receber amor e carinho, eles não recebem, acabam acontecendo isso, entendeu? Porque se eu não recebo afeto da minha família, eu vou esperar de mais quem? Entendeu? E querendo ou não, as palavras têm poder, né? Justamente. Tem- Então, de tanto você falar, pode que aconteça. Tem filho que às vezes nem gosta de falar nada com o pai, porque às vezes ele espalha, mesmo sendo segredo do filho, Você para outras entendeu? pessoas, qualquer um. Fica com medo, hein? Fica com medo. O que o senhor faz para criar um ambiente seguro emocionalmente dentro da sua casa? Então, transparência, entendeu? Momentos de compartilhamento, da gente compartilhar dificuldades, medos, inseguranças. São esses fatores aí. Porque, assim, quando você vive num ambiente onde você compartilha, onde você tem tempo de qualidade com sua família, você consegue entender as emoções, né, de cada um que está ali dentro e automaticamente se sentir mais seguro. Já passou por alguma fase difícil na sua família e como superou? Já, a minha filha mesmo, por exemplo, ela nasceu prematura, né? Ela ficou alguns meses na incubadora, entendeu? E aí, através da fé, né, a gente conseguiu vencer, através da medicina também, porque, olha só, fé, a incubadora estava lá para me ajudar, Sim. entendeu? E me ajudou. Por exemplo, esse momento mesmo, eu tô com uma esposa, ela tá com uma gravidez de risco. Mas olha só, a gente já está com 7 meses de gravidez. Eu Glória tenho a fé Deus. e tenho a medicina também para me Uhum. ajudar. Então, é as duas coisas. Então, assim, eu não gosto de romantizar, não. Mas eu penso, assim, que momentos difíceis são oportunidades para crescer. Qual que é o maior legado que o senhor quer deixar assim, para sua família? Então, o maior legado que eu quero deixar para minha família além de questões, né, que a gente quer deixar uma herança para a família, mas o maior legado é a fé em Deus. A fé em Deus. Porque, assim, eu poderia deixar muito dinheiro para minha família. Se eu não deixasse a fé em Deus, no Deus que eu sirvo, eu acho que eu não deixaria nada. Então, o maior legado que eu quero deixar para minha família é esse reconhecimento que existe um Deus que pode todas as coisas, que pode transformar, que pode mudar, que pode curar, que pode libertar. Sim.
Entendeu? Infelizmente, já tá acabando o podcast, mas... Ô, Thiago, tem alguma pergunta que fizeram? Nenhuma? Não postou também, né? Não deu tempo. É. O que o senhor quer deixar mensagem para os jovens que estão ouvindo? Então, as mensagens, a mensagem que eu quero deixar para os jovens é nunca desistir dos sonhos, né? Jamais. Entender que os rótulos que muitas das vezes os pais ou o colega colocaram neles não existem, né? Só existem se eles aceitarem esses fatores aí e sempre buscar essa questão do autoconhecimento, saber quem eles são. Porque quando os jovens da nossa geração descobrir quem eles são, o potencial que eles têm na vida, né, para o mundo, nada vai segurar eles, né? Porque assim, a gente precisa entender isso. A autovalorização, autoconhecimento, autoestima, amor próprio, fé em Deus, entendeu? Que é a espiritualidade. Trabalhando esses fatores aí, o resto eles vão conseguir assim de forma bem mais tranquila, apesar das dificuldades, mas vão conseguir vencer sim. Para finalizar, o senhor tem algum versículo específico da Bíblia que o senhor quer deixar para o público meditar? Então, o versículo que eu quero deixar para meditação de todos está lá em Salmos, né? Que fala assim, está em Provérbios, que fala assim: consagre todos os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. O que é essa consagração? É apresentar, é pedir permissão, entendeu? Uhum. Pedir permissão. Consagrar é pedir permissão. Senhor, eu posso fazer? Entende? Por quê? Deus, ele vê a resposta de tudo para a nossa vida antes da pergunta. Ele já vê a resposta. Por isso que é interessante essa consagração, entendeu? Entendi. Infelizmente, gente, o papo tá bom, mas o pastor tem horário, tem coisa marcada, tem os seus compromissos, né? Porque ele é um profissional também. E já vamos encerrar agora aqui o nosso podcast. Agradeço a todos, espero que vocês gostem, compartilhe com seus amigos, família, etc. Já deixe o seu like, comentário e não deixe de nos seguir, tá, gente? Muito obrigado. Fala também quais pessoas vocês querem que a gente traga aqui. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Desde já agradeço o pastor, doutor Vanderlei, Obrigado, doutor pessoal. Austin, Obrigado. da série Residente, pra quem já assistiu entendeu. Então, né? Muito obrigado, Idêntico, pastor. gente, idêntico. Idêntico. Obrigado, gente. Tchauzinho. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Meu Deus, que nervoso. Eu nunca gaguejei tanto na minha vida.